Senhor presidente, primeiro registrar aqui que esse método com relação às emendas de plenário poderia ser revista pela mesa para que não ocorresse esse tipo de transtorno numa emenda que poderia contribuir muito com o debate desse projeto que antecipa o feriado do dia 9 de julho. Como nós estamos num processo novo de aprendizagem, eu acho que caberia alternativas para poder evitar esses contratempos. Eu também já passei por isso e acho que a gente tinha que modificar o procedimento, porque às vezes a gente tenta escrever no chat ou demora ou entra depois. Por exemplo, o caso do deputado Caio é um exemplo, a gente teve outros em reunião de comissões também. Então, queria deixar registrado aqui, não só o deputado Caio, mas todos os deputados que se manifestaram. Eu também enviei o meu aceite, por orientação da minha bancada, para a SGP, e estava aqui pronto para poder também declarar o meu aceite à emenda do deputado Caio, que é uma proposta que nós apresentamos ontem, no voto em separado da bancada do Partido dos Trabalhadores na reunião das comissões, que propunha a instalação de barreiras e também as informações necessárias. Aliás, o voto que a bancada do PT, o voto lido pela deputada Bebel ontem, o voto trazia outras questões que eu quero trazer aqui para o debate, mesmo que não haja a possibilidade de aprová-las, as emendas apresentadas, mas é preciso que a gente crie aqui uma condição de debate, de aprofundamento, para melhorar o enfrentamento à pandemia. Até porque, como eu já disse anteriormente, infelizmente, o Legislativo tem ficado distante dos centros de decisões e de participações importantes nesse momento. Tem sido relegado ao Legislativo o papel de aprovar as iniciativas do governo do Estado. Eu acho que isso é muito pouco para um legislativo desse tamanho, com essa importância. E queria dizer que a gente apresentou essa questão das barreiras sanitárias, nós apresentamos a proposta de incluir, no mínimo, 2 deputados naquele grupo que foi constituído pelo governador para acompanhar a pandemia. Já disse isso, vou repetir, a cidade de São Paulo tem uma comissão em que tem assento legislativo. É um erro crasso do governador de achar que só o Poder Executivo ou a ciência poderia ajudar nesse debate. Eu acho que aqui a gente tem deputados que têm condições de contribuir e que poderia, inclusive, ser o canal entre a Assembleia e o Executivo para apresentar sugestões e propostas. Infelizmente, parece que o governo do Estado não se interessa, não se preocupa com essa possibilidade de ampliar aquele comitê com a representação do legislador. A outra questão que nós apresentamos faz parte do plano que apresentamos ao governo do Estado de combate à pandemia, com iniciativas para mitigar a situação daqueles que precisam ficar em casa. A deputada Mônica Seixas disse isso. Não basta pedir para as pessoas ficarem em casa, elas precisam ter as condições objetivas para ficarem em casa, elas precisam ter comida, elas precisam ter crédito, elas precisam ter o apoio do Estado. Eu acho que é esse o grande desafio que, infelizmente, o governador tem passado ao largo e só os pedidos de tem que ficar em casa têm sido insuficientes. Aliás, a gente tem visto o que aconteceu com o feriado prolongado na cidade de São Paulo, muita gente indo ao litoral, ao interior, como se fosse um feriado para ser aproveitado longe de casa, transportando o vírus para outras regiões, para outras pessoas. É uma pena que, infelizmente, o governo também não percebe a importância de construir ou fortalecer barreiras sanitárias para evitar a circulação, principalmente nas cidades do interior e do litoral. E a terceira questão que colocamos foi a importância do isolamento social. Eu, como deputado estadual, apresentei uma emenda propondo o isolamento mais radical, o lockdown. Essa emenda, senhor presidente, senhores deputados, virou mais um fake news
contra o governo do Estado. É impressionante, né, como o gabinete do ódio tem funcionado a todo vapor. Né? Eles construíram vários cards, várias informações, foi procurado por vários jornalistas, perguntando se tinha sido aprovado, se ia votar hoje. Aliás, com foto, inclusive, do Dória e do presidente dessa casa, dizendo que o projeto ia ser votado. Até o próprio governador se equivoca no desmentido ao fake news, dizendo que era um projeto. Na verdade, é uma emenda que a gente apresentou para o debate ontem. O debate nas 3 comissões se alongou até perto das 22 horas e faz parte de uma concepção desse deputado e de alguns outros que compõem a Assembleia, de que era necessário que o governador ouvisse o prefeito da cidade, das cidades que estão vivendo uma situação delicada, próximo de colapsar o sistema de saúde, para que ele tivesse a coragem de decretar o lockdown. Por um período curto, porque a gente tem acompanhado ao longo dos últimos 60 dias o governador ter atitudes pendulares. Então, não, a partir do dia tal vai abrir, depois não abre, vai prorrogar mais um tanto. Isso vai criando uma insegurança, uma incerteza nas pessoas que faz muito mal, muito, mas muito mal. Primeiro, porque nem nós que somos deputados temos acesso às informações do governo com relação aos planos do governo para combater a pandemia ou para tentar mitigar a situação daqueles que mais sofrem. Parece que a cada coletiva nós e a população como um todo vai saber o que está se passando na cabeça do governador, dos secretários, assim por diante. O que eu acho muito ruim, muito ruim. E a ideia do lockdown é uma ideia ousada, aliás, que vem ganhando força. O próprio governador já disse isso. Se não houver redução da circulação, a medida a ser tomada é o lockdown. O problema é que ele vai falando e vai criando um movimento contra esse fechamento mais duro por parte daqueles negacionistas, daqueles que acham que o vírus é uma gripezinha, daqueles que acham que é preciso pular, que o brasileiro tem uma resistência enorme porque vive pulando em esgoto, né? Porque falta saneamento básico, e acaba perdendo o debate da narrativa. Vídeo o que está acontecendo com os empresários. O presidente da Fiesp tem assumido o papel de fazer o combate ao Dória. Então, eu acho que é preciso que, além da ciência, o bom senso pudesse, nesse caso, sobrepor às pesquisas eleitorais, ao vacilo permanente do governador. E quem sabe, se ele ouvisse mais o prefeito da cidade de São Paulo, o seu secretário de saúde, ele pudesse avançar numa proposta necessária, com antecipação, porque, infelizmente, como o governador, o prefeito, o presidente da República não conseguiram prever iniciativas antes que a epidemia pudesse tomar essa proporção de pandemia. Se a gente tivesse comprado respiradores, se a gente tivesse comprado EPI, se a gente tivesse se preparado com a ciência, com o exemplo dos outros países, talvez hoje não estivéssemos vivendo nessa situação tão delicada em que a cada dia a gente tem 1.800, 700 pessoas morrendo. São pessoas que têm famílias, que têm filhos, netos, que perdem as suas vidas, e, em especial, as pessoas que moram nas periferias, onde o sistema já colapsou. Os hospitais da cidade de São Paulo já não têm mais vagas nas periferias, e é onde as pessoas têm uma dificuldade muito maior de isolamento, e não adianta pedir para ficar em casa, porque não tem Netflix, não tem Now, não tem quartos e cômodos suficientes, e elas precisam sobreviver, elas precisam comer, elas precisam buscar alternativa para continuar vivendo. Falta, por parte do governo do PSDB, do governador João Dória, a sensibilidade para entender essa situação tão delicada. Por isso, nós aqui poderíamos dar uma contribuição importante, poderíamos aproveitar o projeto de antecipação do feriado de 9 de julho para propor outras iniciativas. Essa, por exemplo, como apresentou o deputado Caio França, que fazia parte do nosso voto em separado, ou mesmo a participação de deputados no comitê que acompanha o debate sobre o combate à pandemia, ou até uma discussão mais ampla sobre isolamento social mais radical. Como nós não temos testes para propor outro tipo de isolamento, como os exemplos do mundo mostram que onde os países não trataram
a pandemia com isolamento. Veja o caso da Suécia, que o crescimento é maior proporcionalmente a outros países em que o número tem batido cifras impressionantes, e que o Brasil caminha a passos largos, principalmente porque a doença agora, vários deputados aqui são do interior, sabem o que está acontecendo, a doença está caminhando para o interior do estado, a região de Presidente Prudente, vi aqui o deputado Mauro Bragato, sabe o que está acontecendo, como está vivendo os que moram nessa região. Então, é preciso, senhor presidente, que a Assembleia possa dar uma contribuição importante. E, infelizmente, ontem nós fizemos um debate longo em que, quem sabe ali, a gente pudesse ter construído alguma alternativa, além de simplesmente antecipar o feriado. As medidas que o governo tem tomado, o governo do estado, o governo municipal, são medidas no achismo. Essas são as piores medidas. Vamos tirar carros das ruas. Então rodízio radical. Vamos bloquear ruas. Então bloqueia algumas. Agora vamos tentar os feriados. Bom, e depois dos feriados, nós vamos fazer lockdown? Será que o governo vai ter coragem de assumir essa postura ousada, mas necessária? Porque os empresários estão preocupados com a produção. Claro, agora, se a gente não tiver pessoas que possam consumir, pessoas que possam trabalhar, do que adianta a gente ter produção? A produção ela é consequência, se cresce ou não, da demanda e das pessoas. E, infelizmente, um setor da população, guiados pela visão do presidente, essa visão negacionista, tem entendido que a melhor saída é tomar cloroquina, remédio para combater piolho, para combater sei lá o quê, como uma forma de evitar o contágio com esse vírus que é letal, que é fatal e que, infelizmente, tem levado muita gente à morte. O estado de São Paulo está chegando perto dos 6 mil. A cidade de São Paulo tem sido o epicentro desse número extraordinário de mortes, e nós precisamos dar respostas. Infelizmente, e eu digo com muita tristeza, o governador não está preocupado com as respostas. O governador tem se pautado por pesquisas eleitorais, pelo debate fácil, e não está disposto a enfrentar essa discussão. Eu termino aqui, senhor presidente, sugerindo que essa Assembleia pudesse, mesmo que não aprove o projeto, mas que o presidente dessa Assembleia, a mesa diretora, que pudesse dialogar com o governador, propondo que tivesse assento nessa comissão criada para o combate à pandemia, representante do Legislativo, e não precisa nem ser da oposição, coloque o líder do governo, a líder do PSDB, coloque um governista, mas coloque alguém para que a gente possa ter uma interlocução permanente e diária. E termino aqui com uma outra observação, que eu tenho certeza que o deputado Jorge do Carmo deve também trazer. A Assembleia criou uma comissão para acompanhar a execução orçamentária, em especial dos recursos destinados ao combate ao coronavírus, à Covid-19. Infelizmente, parece que essa comissão não tem funcionado como deveria, não tem. É triste isso, é triste constatar que um instrumento criado pelo parlamento para poder ser fiscalizador, auxiliar, no sentido de indicar caminhos e buscar saídas, tenha se submetido a uma lógica da disputa política, a lógica que não contribui, que não ajuda quem mais precisa nesse momento. Nós estamos falando de recursos públicos, nós estamos falando de gastos necessários, estamos falando de pessoas que poderiam ajudar, inclusive, na fiscalização. Eu sugeri ao deputado Jorge do Carmo, vou fazer a sugestão aqui publicamente, se o deputado Jorge do Carmo me permitir, mas eu acho que a comissão deveria trazer o secretário de Saúde ou o doutor Dimas Covas, para que ele pudesse falar com a comissão quais são os planos da Secretaria de Saúde, os gargalos, quais são os problemas que a Secretaria tem enfrentado nesse combate, quais são os próximos passos que serão dados, coisas que a população precisa saber, não deve ser pega de surpresa a cada coletiva ou informada pelos jornais um dia antes das medidas serem adotadas, como esse caso dos feriados, que as pessoas foram pegas de surpresa, muita gente não parou, e quem parou, uma parte desceu para o litoral, aqueles que têm condições, e a outra parte circula pelas ruas, fazendo com que o vírus continue circulando e contaminando pessoas, levando a óbito, pessoas que poderiam continuar vivendo, ter a esperança de ver os seus filhos e netos crescerem, casarem, terem filhos. É muito triste. Para concluir, deputado Paulo, eu digo isso,
para concluir, senhor presidente, digo isso como um alerta para que os deputados aqui pudessem ajudar no debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.